Olá, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2020. Hoje iremos estudar ciências e nós temos dois assuntos para estudar: fungos e plantas. Nós já estudamos esses dois assuntos na apostila, então nós vamos fazer uma revisão sobre os assuntos que nós já estudamos, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os fungos. Você já deve ter visto um pedaço de pão embolorado com manchas esverdeadas ou pretas? Essas manchas são fungos. O bolor também pode ser visto em outros lugares, se tiver umidade, sapatos, livros, frutas, legumes e até paredes. Os fungos se alimentam de outros seres vivos. Há fungos usados na alimentação, como os cogumelos. Os levedos são fermentos usados na panificação, na fabricação de cerveja e de outras bebidas. Há também fungos usados na produção de queijos e iogurtes. Além disso, os fungos podem ser empregados na produção de antibióticos, que existem ainda os fungos decompositores. Junto com as bactérias, eles decompõem animais, vegetais mortos. No início do século XX, o cientista inglês Alexander Fleming desenvolveu a penicilina a partir dos bolores. Estava inaugurada a era dos antibióticos. Entre os fungos que incomodam e prejudicam os seres humanos podemos citar, causam doenças de pele como micose, frieiras, impinges e etc. Os cogumelos venenosos que causam graves intoxicações. Os fungos que causam doenças em peixes são os fungos causadores de ferrugem, que atacam plantações, árvores frutíferas e cereais. O sapinho, que ataca principalmente na boca dos bebês que chupam chupeta, aparece de formas e manchas brancas. Crianças, agora tem 4 perguntas relacionadas ao texto que a tia Karina acabou de ler. Número 1. O que são fungos? Tá bem escrito, crianças, o que são fungos, tá bom? Tá bem no texto. Do que os fungos necessitam para se desenvolver? Como que eles se manifestam, crianças? O que ele precisa para se manifestar? Através do pão, que a tia Karina falou, das roupas, dos alimentos, da parede. Por que ele se desenvolve? Tá bom? 2. Os fungos produzem o próprio alimento? Vocês vão colocar que sim ou não. Você conhece algum fungo comestível? 3. O que são levedos? E qual é a sua utilização? E 4. Cite alguma doença causada por fungos. Todas essas informações estão no texto, ou vocês também podem ler na apostila, tá bom, crianças? Que nós já estudamos, que é na página 188 e 189, falando sobre fungos, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre plantas. Então vamos lá. As plantas precisam de luz, ar, água, sais minerais para se desenvolver. Elas podem viver em diferentes ambientes, como por exemplo, na água. Neste ambiente, elas retiram os sais minerais da água. No solo, nesse ambiente, elas retiram o solo, a água e os sais minerais, ok? Sobre outras plantas, as plantas que vivem sobre outras as utilizam somente como suporte. Elas retiram a água e os sais minerais do ambiente e da chuva. Quase todas as plantas são formadas pelas raízes, caule, folhas, flores e frutos. Cada uma dessas partes tem uma função específica. A raiz, ela fixa a planta e retira a água e os sais minerais necessários para produzir o alimento à planta. Caule é a parte da planta que sustenta todas as estruturas externas. Folhas são a parte da planta responsável pela respiração e pela alimentação, que contém clorofila. Quando em contato com a luz do sol, se transforma em gás carbônico e a água em alimento e oxigênio. Flores são responsáveis pela produção das plantas e da origem aos frutos. Frutos, eles contêm as sementes que dão origem a novas plantas.
A reprodução das plantas pode ocorrer por meio de sementes que precisam ser plantadas em solo em condições climáticas apropriadas para germinação. Mudas são plantas no início do desenvolvimento. Mudas são plantas no início de desenvolvimento pequenas que precisam ser plantadas para crescer. Folhas. Algumas plantas, quando as folhas são inseridas ao solo, dão origem a uma nova planta. Caule são bulbos e termináculos que dão origem a novas plantas. Agora tem 7 perguntas relacionadas ao texto que a tia Karina acabou de ler. Número 1. Do que as plantas precisam para se desenvolver? Está bem no início do texto, tudo bem? 2. Quais são os principais ambientes em que a planta pode viver? Quais são, crianças? O texto está citando 3 modos, tá bom, crianças? Então, vocês leiam, prestem atenção, que também está bem no início, tá bom? 3. Quais são as partes das plantas? Qual que é, crianças? Vocês vão colocar, por favor. E por último, qual a função de cada parte das plantas? A raiz, o caule, as folhas e as flores. Tudo bem, crianças? Crianças, os 2 assuntos que estamos estudando hoje são assuntos tranquilos, fáceis, né, crianças? O texto está ajudando a vocês responderem as questões, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a professora, estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.